A Maria Clara já fala diversas palavras, como bruxa. A Rayane também como tem uma linguagem bem desenvolvida. sopa. Quem gosta mais do ambiente interno é a Sara. Sofia, ela altera. E a Rayane também gosta bastante. Todos de caixa falam aqui dentro. mamãe, todos Acho que falam a gente água. nunca conhece, né? Cada dia a criança traz uma Então surpresa. cada um tem a sua individualidade. Observando. A avaliação sempre existiu de diferentes maneiras, não é? Não há como, eu diria, a pessoa viver sem avaliar-se ou sem avaliar, né? A avaliação é um ato permanente na nossa vida. Nós estamos sempre refletindo sobre o que fizemos, sobre o que iremos fazer. A gente não dá um passo sem pensar para onde vai, né? Nenhum tropeço sem pensar por que se deu esse tropeço. No que se refere às crianças, a avaliação deve permitir que elas acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu processo de aprendizagem. O que é avaliar? É acompanhar a construção do conhecimento do aluno, é cuidar que o aluno aprenda. Mas este cuidado e esta aprendizagem num sentido muito mais amplo, né? No sentido de desenvolvimento moral e intelectual. Então, é cuidar, avaliar. E este é o trabalho de professor. Eu digo que não, a avaliação ela inicia muito antes, porque eu vou passar a trabalhar com uma turma de crianças de 4 anos e meio. Como eu vou elaborar o meu planejamento inicial, que tipo de atividades eu vou fazer, que propostas posso desenvolver. Para isso, eu preciso avaliar no sentido de refletir sobre quem são meus alunos, que idade eles têm, de onde eles vêm, que vida eles levam, que experiências eles podem ter tido até então, qual é a diferença de faixa etária entre eles. Podem ser meses, semanas e já são significativas. Eu não posso propor algumas atividades sem sequer pensar sobre eles. Então, esse pensar sobre é um prestar atenção no aprendiz. Então, o meu planejamento, ele já é uma avaliação. Vamos sentar no cantinho, todo mundo sentadinho, vai tirando tênis. Aqui, ó, tira o tênis. A criança hoje, ela não precisa tanto de informação, porque a informação está aí a seu dispor, mas ela precisa, fundamentalmente, tornar-se aprendiz, né? E tornar-se aprendiz é poder agir muito, perguntar muito, interagir com muitas crianças diferentes, de idades diferentes, né? A educação infantil, por exemplo, que contempla crianças de 5, 6 meses a 6 anos, esse intercâmbio, as crianças trabalhando em conjunto, diferentes idades, isso é fundamental, né? Isso é fundamental, isso é a vida deles hoje. Formal ou informalmente, cada vez que a criança brinca, fala, responde ou faz tarefas, está sendo observada e julgada por seus professores. A isto denomina-se avaliação. O que é avaliação para o professor? A avaliação é o seu ponto de parada, é a sua ilha de reflexão, né? É o seu modo de escuta dele e das crianças. O que eu quero? O que eu estou fazendo? Com quem? De que jeito? Quem precisa mais de mim? Que tempo eu estou oferecendo? Para que lados eu posso ir? Né? Porque a diversidade é muito grande, é muito rica. Tem uns que só dormem se você estiver do lado. Tem uns que só dormem se forem no bebê conforto. Tem uns que só dormem se você colocar no berço. Então, cada um tem a sua individualidade. O Matheus, por exemplo, ele chega de manhã e ele tem todo um ritual. Ele gosta que você beije, que você abrace. Só assim ele se sente acolhido. O Natan também. O Natan tem o costume que a gente fique do lado dele. Já o Enzo dorme sozinho.
O André dorme sozinho. Se não for assim, ele chora, ele fica indisposto. Isso é avaliação? Isso é avaliação. Pensar sobre como a criança pensa, né? O Piaget diz, o pensamento do adulto é irredutível ao da criança. A criança pensa do seu jeito próprio. Mas esse adulto, ele tem o compromisso de estudar, de pensar sobre o pensamento da criança. Ele não vai pensar como ela, né? Mas ele tem o compromisso de pensar sobre o pensamento dela nas diferentes etapas de desenvolvimento para poder intervir, para conversar, para ter atitude mais coerente em relação a essa criança. Mediar suas possibilidades cognitivas. Isso é mediação. Pensar sobre o seu pensamento, né, para ter a atitude mais condizente possível. Então, nós fazemos toda a diferença, toda a diferença. Eu preciso dar continuidade a essa ação para que ocorra realmente o que eu considero que é avaliação, acompanhar a construção do conhecimento das crianças. O acompanhar, ele exige progressão, gradação, articulação de ações. Então, proponho, observo, introduzo outras complementos a esta ação, enriqueço, redireciono meu planejamento. Uma ocasião, eu estava acompanhando uma estagiária numa turma de crianças mais velhas, já há uns 5 anos. E ela estava lendo um livro, era a Semana do Índio. E ela trouxe um livro que falava sobre os índios, ou seu habitat. Num determinado momento, aparece a questão de uma arraia na história. A sequência dela não foi a partir do interesse das necessidades das crianças. Ela pode planejar sim, ela pode trazer a história do índio sim, ela pode introduzir de outra forma, num outro momento, ela pode até enfatizar se é o interesse dela, porque assim, o que eu digo, há uma parte do professor, há uma parte das crianças. Tá? Então, em termos da avaliação, do processo avaliativo, eu costumava fazer a pergunta para as professoras assim, eu dizia, ao final de um dia vocês precisam responder. Quantas atividades foram desenvolvidas a partir do planejamento de vocês e quantas atividades aconteceram e foram desenvolvidas a partir das reações, das manifestações das crianças? E quando vocês conseguirem captar isto, quando vocês conseguirem encontrar esse equilíbrio, vocês vão estar prestando atenção em todos e em cada um. Ah, mas foi só um que manifestou aquele interesse. Não foi só um, foi um. A avaliação mediadora exige a observação individual de cada aluno, com atenção ao seu momento no processo de construção do conhecimento. Isso exige uma relação direta com ele a partir de muitas tarefas, interpretando-as, refletindo e investigando teoricamente razões para as soluções apresentadas. Você tá vendo, né? Olha a meleca que ele faz. O pãozinho de manhã, ele põe o pãozinho em cima da mesa,
a massa, o bolo, a massa. Aí ele vai comendo. Aí tudo isso você vai percebendo na criança. Toda avaliação, ela se dá por uma relação dual. Não há avaliação do coletivo. Tá? Há um avaliador e um avaliado. E como avaliador, você afeta diretamente a vida daquela criança. Porque você diz a ela, se é capaz ou não, você a promove como ser moral, né, como um ser intelectual. Fundamentalmente na educação infantil. Eu vou te trazer uma situação que é muito comum, por exemplo, em creches assistenciais. O treinar para usar o penico. Uma atitude extremamente autoritária, assim, né? Contraproducente por tudo que a teoria aponta. As atendentes de creche dizem, mas viu como eles aprenderam? Né? Não, eles não aprenderam, eles evoluíram, né? Eles se desenvolveram em termos físicos, em termos intelectuais, para saber, para pedir, para dizer que é, né? Mas isso aconteceria também se eles não tivessem ficado 45 minutos com a bundinha vermelha, fazendo ou não fazendo, né? Perceber a criança como o centro da ação avaliativa consiste em observá-la curiosamente e refletir sobre o significado de cada momento de convivência com ela. Se nós partirmos da teoria do Piaget, ele coloca a importância essencial do estágio sensório-motor. E principalmente em termos das relações lógico-matemáticas que se constroem nesse momento. Pela riqueza de oportunidades e de vivências que essa criança pode ter. Em termos de materiais diversos, de muita atividade, um período sensório-motor, que a criança descobre o mundo até os 3 anos. Ela descobre o que é frio e calor, o que é pesado, o que é leve, o que é perigoso não é. Ela se assusta com o latido de um cão feroz, sorri com um cachorrinho pequeno que chega perto dela. Cada momento da vida de uma criança representa uma etapa altamente significativa e precedente às próximas conquistas, devendo ser analisada no seu significado próprio e individual, em termos de estágio evolutivo de pensamento, de suas relações interpessoais. Esta questão da autonomia, né, ela está intimamente ligada à questão da avaliação. Porque cada coisa que eu digo à criança precisa ser pensada. Tu vai dizer muitas vezes à criança, não, a mesa não é para subir, a mesa é para trabalhar, a mesa é para fazer o lanche, o pezinho suja, não sobe em cima da mesa. Mas ela no outro dia subiu de novo, no outro dia subiu de novo, no outro dia subiu de novo. E não vai adiantar tu dizer, não sobe na mesa. Tu não é meu amigo se subir na mesa. Tu vai de castigo se tu subir na mesa. Por que não adianta? Porque tu não está formando valores. Não é a questão de não dizer não, mas é a questão de dizer por que não. E essa construção com criança, ela é muito lenta. Avaliar é criar contextos de aprendizagem que permitam às crianças, qualquer que seja o seu nível, quaisquer que sejam suas estruturas intelectuais, evoluírem na construção de suas hipóteses, do seu conhecimento. Nesse sentido, a mediação é essencial. Se ela não é intervenção pedagógica, ela não é avaliação. Porque não avalia-se para dizer se o aluno fez ou não fez, se ele é ou não é capaz. Não há sentido nisto. Avalia-se para promover melhores oportunidades de aprendizagem, melhores estratégias de aprendizagem. Avalia-se para promover o aluno moral e intelectualmente. Artigo 10 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. As instituições de educação infantil
devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo 1. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. 2. Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças. Relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, etc. Esses registros ajudam o professor a perceber, né, o grupo, a evolução do grupo, a evolução de cada criança e fazer as suas intervenções para um próximo planejamento. E a foto, ela me ajuda muito na hora que eu vou resgatar as minhas anotações. Porque daí eu vejo e falo, eu estava confundindo, era esse que não tinha gostado tanto. Então a foto, ela é muito, muito bacana. Tem umas aqui da interação das crianças, e eles trocam. Você consegue ver claramente nas fotos do começo do ano e agora, além de diferença na fisionomia, no cabelo, na estatura, a postura deles também, que às vezes no começo tinha uma postura de ficar ali mais observando, não sei o que, e agora você vê que está lá no meio daquilo pegando fogo. Então, esse registro visual me ajuda muito também, e é fundamental. 3. A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Transição casa-instituição de educação infantil, transições no interior da instituição, transição creche pré-escola e transição pré-escola e ensino fundamental. 4. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. 5. A não retenção das crianças na educação infantil. A lei é clara que a pré-escola não deve ter uma avaliação para fins de promoção, né? Mas nós temos casos, e muitos casos, de retenção das crianças. Artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. E o professor que faz uma análise, uma avaliação comparativa, então ele elege, em geral, uma criança ideal e todas aquelas crianças são mais ou menos a partir daquela criança ideal, que é o grande problema da avaliação classificatória, da avaliação comparativa. Nós daí vamos chegar à importância dos relatórios. O que é um relatório de avaliação em educação infantil? É um relato de um momento de vida daquela criança. É contar a história de vida da criança na escola, mas contar a história de um ser aprendiz. Não é contar apenas a história do ponto de vista lúdico, mas do ponto de vista da aprendizagem. Daí a importância até de muitas das orientações, por exemplo, das diretrizes curriculares, que ressaltam a importância do professor conhecer sobre artes, conhecer sobre música, conhecer a matemática, conhecer a língua portuguesa, porque a sua intervenção pedagógica e o conhecimento daquela criança depende do seu olhar. Eu não vejo aquilo que eu não entendo. Eu não vejo o que eu não sei. O professor deve compartilhar com as crianças as observações que sinalizam seus avanços e suas possibilidades de superação das dificuldades. A avaliação deveria, né, e deve, durante todo o tempo, ser realmente justa no sentido de
um acompanhamento em benefício de um aluno, né? Ser ética, quer dizer, bem, para que eu acompanho? Né? Para que eu observo aquela criança em sala de aula? Eu observo para agir melhor como educador, né? Para redirecionar meus passos, para fazer as coisas de jeitos diferentes. E para que realmente, como professor, eu cuide efetivamente da aprendizagem deste aluno. Parabéns, ficou lindo o seu desenho.